Bom dia, igreja! Primeiro Samuel. Hoje o culto está sendo diferente. Nós estamos encerrando uma fase muito legal. Eu lembro as crianças que hoje estão completando 13 anos, estão deixando de participar da nova geração porque vão para os jovens. As 7 meninas que são de Osasco, eu acompanho desde o nascimento. Eu lembro delas, eu dando aula na nova geração, elas tinham mais ou menos uns 6 anos de idade, e elas vão se lembrar que elas ficavam na expectativa de que no final da aula eu ia fazer o papel do cego, e se eu conseguisse catar, eu levantava o braço e apertava a axila, e algumas choravam e outras riam. E aí elas foram crescendo, aí eu fiquei 3 anos com elas, depois eu fiquei uns 2 anos fora, e agora tem 3 anos que eu voltei, e aí eu estou vendo elas saírem, e vou ir para o jovem, e lógico, eu vou junto com vocês, eu não vou deixar vocês. Mas, irmãos, hoje eu vou fazer aqui como se eu estivesse na aulinha lá com elas, tá bom? Então, espero que você aproveite. Bom, eu estou completando esse ano 60 anos, mas o meu espírito é de 15. Então, bom, crianças, já que eu estou com as crianças, é o seguinte, vocês agora estão indo para os jovens, né? E aí vocês estão crescendo, e a gente vai crescendo, e aí a gente começa a estabelecer objetivos, né? E alguns, o grande sonho é de ter a sua casa própria, a sua casinha, seu cantinho. E às vezes as pessoas gastam tanta energia para atingir seus objetivos, que é a sua casa. Aí depois que consegue a casa, há um vazio existencial dentro de nós que não preenche nunca. Então agora eu gostaria de ter um carro, mas não um carro qualquer. Eu gostaria de ter um carro assim, que chamasse a atenção das pessoas, e aí eu gasto uma energia danada para ter esse carro, mas depois de um certo tempo eu vejo que esse carro não está trazendo a felicidade. Talvez a felicidade viria se eu pudesse conhecer outras culturas. E aí eu me programo, eu me organizo, eu malho pra caramba para poder atingir meu objetivo, e aí eu consegui, e aí eu vou, eu viajo, e aí eu conheço outros países, mas depois eu chego à seguinte conclusão, que eu gastei tanta energia, mas isso não deu um sentido para a minha vida. E às vezes eu até acho que eu tenho que trabalhar tanto para manter todas essas coisas, e isso acaba gerando um estresse, e esse estresse é como um dardo que fica pesando, é tanta coisa que eu tenho que pagar, que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que resolver, e aí chega uma hora que eu paro com tudo e vejo que o sentido da vida não era o que eu estava fazendo. Então, crianças, qual é o verdadeiro sentido da vida? Jesus Cristo. E Ele vive. E Ele intercede por nós. E hoje o tema, nós vamos falar sobre circunstâncias da vida. Porque todos nós acompanhamos o que aconteceu
com a Angélica e a família dela. Foi uma circunstância, não é? Ou seja, as coisas acontecem para as pessoas elevar os seus pensamentos para o céu. Afinal de contas, por mais que a gente tenha grana, Alexandre o Grande, quando estava para morrer, ele falou para a equipe que cuidava dele, olha, eu quero que os médicos carreguem meu caixão, quero que a minha mão vá para o lado de fora do caixão, e quero que todo o meu tesouro seja jogado no corredor da rua quando eu for passando. E aí as pessoas perguntaram, nossa, mas para que isso? É que eu quero que as pessoas vejam que por mais que os médicos se esforcem, um dia você vai morrer. E as minhas mãos para o lado de fora do caixão, eu quero que o povo veja que eu não estou levando nada, né? E o meu tesouro vai ficar aí mesmo, né? Não adianta, acaba ficando tudo aí. Então, crianças, o que eu estou querendo dizer com isso? Que vão surgir circunstâncias. E como que a gente se comporta nas circunstâncias, né? A menina, ela tinha uma boa qualidade de vida e, de repente, surgiu uma circunstância que deixou ela muito triste. Ela ficou completamente decepcionada. E aí o pai dela, que era uma pessoa muito sábia, pegou 3 panelas, colocou no fogo e deixou a água fervendo. E numa ele jogou ovos, na outra panela ele jogou cenoura, e na outra café em pó, e deixou lá ferver. E depois que esfriou, ele pegou cada um e falou para ela, agora eu vou te ensinar uma lição. Veja, o ovo, ele é tão frágil na hora que eu coloquei, mas quando ele teve contato com o fogo, ele ficou duro, dá uma olhada. Aí tirou a casca, ela falou, realmente, papai, ele foi transformado. A cenoura, ela era tão dura, mas em contato com a água fervendo, ela ficou mole. E o café, em contato com a água fervendo, ele foi interagindo, e ele alterou as características da água, dando um sabor inigualável. Então, crianças, nós vamos passar por tempestades, por circunstâncias desfavoráveis. Mas como que a gente vai se comportar? Como ovo, que diante das circunstâncias a gente fica duro e não quer mais saber, por exemplo, das coisas do céu? Ou a gente vai ser como a cenoura, que diante da circunstância ficou mole, ficou ali prostrada? Ou a gente vai ser como o café? E aí eu quero que você pense, como é que você está agindo diante das circunstâncias? Você tem sido como um café, que mesmo está tudo ruim, você fala, vai ser demais. Vai ter demais. Ou a gente fica ali, meu Deus, o que foi acontecer comigo? Então, criança, eu quero encorajar, presta bem atenção. Quando as circunstâncias forem desfavoráveis, nós temos que ser como? Crianças, está fraco, vocês estão desanimadas? Criança, a gente tem que ser como? Olha, que povo animado, é isso aí. O café, ele vai fazer a grande diferença e ele vai dar sabor. Mesmo na tempestade, a gente tem que dar sabor na vida das pessoas. E como na minha salinha eu tinha mulheres, 7 mulheres, eu resolvi homenagear as mulheres com o 1 Samuel falando de Ana. Mas antes da gente entrar, nós vamos orar. Gostei, hein, sobrinho? Você está comigo, é isso aí. Vamos curvar nossa cabeça, crianças. E nesse momento nós vamos fazer silêncio que o tio vai orar. Deus Todo-Poderoso, eu quero tanto agradecer ao Senhor por poder estar aqui, Pai. Realmente é a maneira mais incrível de a gente poder começar a semana. Que é vir aqui, estar com os irmãos para louvar, para adorar o Senhor, para poder ouvir da Tua palavra e sair daqui, Pai, diferente de como nós entramos. Nos ajuda que essa semana possamos viver cada dia como se fosse o último, que possamos aproveitar cada oportunidade de compartilhar a nossa fé,
fazer a diferença nesse mundo caído, Senhor. Pai, eu oro para que as crianças que estão indo agora para os jovens, que eu sei que muitas delas já querem estudar a Tua Palavra, e eu oro para que o Senhor possa se alegrar com a vida delas lá nos jovens e que elas possam fazer uma grande diferença, Senhor. E não só elas, mas também os meninos aqui do Butantã, que estão indo para os jovens, que têm uma grande responsabilidade como meninos de serem exemplos na conduta, Senhor. Pai, obrigado por Jesus, por tudo que Ele representa para nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nós almejamos estar com Ele, aguardamos com ansiedade a volta dEle. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, então nós vamos falar de Ana. 1 Samuel capítulo 1. Bom, Ana, ela tinha um grande problema. E o primeiro grande problema dela era pessoal. No capítulo 1, no versículo 2, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, Ana, ela tinha um problema pessoal. Ela não podia ter filhos. Isso é uma circunstância desfavorável. Segundo problema, era familiar. Ela tinha uma dificuldade para se relacionar. Nos versículos 6 e 7, diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, Ana está enfrentando duas circunstâncias desfavoráveis. Primeiro, era um problema pessoal. Segundo, era um problema familiar. E terceiro, ela tinha um problema social. Por ela ser estéril, ela se sentia desprezada. Tinha um outro problema também, que era religioso. Nos versículos 12 e 13, diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Oli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Outro problema, o pastor dela achou que ela estava embriagada. Que desafio, não? Todos nós passamos por problema. De repente a vida da gente muda. Eu lembro, comecei a ter umas dores e fui no médico. Eu sou faixa preta, eu dei aula de dança durante uns 20 anos da minha vida para mulheres. E eu era muito criterioso com a minha alimentação. E, de repente, eu tive uma enfermidade, um problema nos dentes, fiquei sem comer, continuei treinando forte e peguei tuberculose. Foi uma circunstância bastante desfavorável. E o médico ainda falou para mim: você vai ter que ficar 6 meses em tratamento. E foi muito difícil ficar 6 meses em casa. Eu lembro que ele falou que eu tinha que engordar 10 quilos em 6 meses, que eu estava muito magro. E quando eu cheguei em casa, eu falei para a minha família, e a minha mãe fez umas comidas do norte. E quando eu voltei um mês depois, eu já estava 10 quilos. E aí, o que eu aprendo? De repente, a gente cai no deserto, crianças. De repente, chegam as tempestades. E a gente tem que passar. Só que o deserto não é lugar para morar. É para passar. Tá bom? E vamos passar dando glória a Deus. Então, Ana tinha problema pessoal, familiar, social e religioso. Nossa, é muita coisa, né? Eu sou assim, eu quase não fico doente, mas quando eu fico é para arrebentar. Eu lembro, a minha esposa estava grávida e eu fui fazer 4 cidades,
Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ourinhos. Quando eu cheguei em Marília, eu coloquei a mala em cima da cama e fui ligar o chuveiro, porque aquecimento central demora para aquecer a água. E eu coloquei a mão assim, virei a tomada e a água foi mais rápido, não deu tempo de eu tirar a mão, a água bateu no meu braço e veio na minha boca, e quando eu olhei no chão, era água com barro. E aí eu falei, nossa, se continuar assim eu vou reclamar. E a água ficou normal, eu tomei banho, mas eu acordei com febre no outro dia. E eu me arrastei em Marília, me arrastei em Presidente Prudente no segundo dia, me arrastei em Ourinhos no terceiro dia. E aí, quando eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, eu fui internado com leptospirose. Eu não fico doente, mas quando eu fico, gente, E o médico ainda falou assim, você vai ter sequelas, devido à febre de 40 graus durante muito tempo, você vai ter algum dano aí nos seus órgãos. E, bom, maior são os caminhos do Senhor, né? Até agora eu estou zerado. Mas se vier alguma tempestade, glória a Deus. Então vamos ser como Ana, não vamos olhar para os problemas. Maior é Deus. E aí o que Ana fez diante das tempestades? Ela se levantou, ela não se deu por vencida. Olha o que diz o versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então o que ela fez na tempestade? Orou, chorou. E é isso que a gente faz na tempestade. Chora, ora, clama a Deus, tem misericórdia e vamos aguardar, porque Deus é o nosso Pai e Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes eu estou nas empresas, as pessoas vêm e falam, o senhor pode orar por mim? Eu falo, eu posso, e quando eu orar por você, duas coisas vão acontecer. Você pode ficar curada, e nós vamos dar glória a Deus, e se você morrer, você vai dar glória a Deus lá no céu. Então vamos orar. De qualquer maneira, nós vamos dar glória a Deus, tá bom? Então, Ana, ela soube o que fazer diante da tempestade. Ela subiu à casa do Senhor. No versículo 7 diz assim, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Ana, quando ela subia à casa do Senhor, ela andava 19 quilômetros. E 19 quilômetros ser provocado, testa, não? Testa. É o deserto, gente. Paulo, quando foi batizado, ficou 3 anos de Damasco para chegar em Jerusalém. Paulo passou pelo deserto, mas ele fez a grande diferença. Então, crianças, você vai enfrentar deserto, mas é no deserto que eu vou ver o seu relacionamento com Deus. Se você vai estar dando glória a Deus, ou se você vai ficar murmurando, né? Os monges beneditinos, a cláusula 37 diz que é proibido murmurar. O murmurador é assim, ele vê a lâmpada queimada, ele fala, está queimada a lâmpada, em vez de trocar. Então, não murmura, troca a lâmpada. Então, Ana, ela não retrucava, ela sofria em silêncio. Orou ao Senhor, no versículo 10, o fardo que não podia repartir com o ser humano algum, ela lançou para Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando a coisa está muito difícil, quando a gente vê que não aconteceu do jeito que a gente queria, é simples. Lança tudo aos pés da cruz, lança tudo que Jesus está no controle e Ele sempre tem o melhor, a melhor solução. E Ana era muito esperta. Ela respondeu brandamente ao sumo sacerdote, quando ele falou que ela estava embriagada. Olha como Ana respondeu no versículo 15. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor.
Crianças, quando a gente vê a água do rio parada, você vê a sua imagem. Quando a água está agitada, você não consegue ver a sua própria imagem. Então é importante, na dificuldade, você não descer do salto. Mantenha a sua elegância. Quanto mais a pessoa levanta a voz, mais eu diminuo a minha. Isso é um exercício. E às vezes, até na hora que eu tenho que falar duro, eu falo baixinho. Eu lembro uma vez que eu falei para a pessoa assim: rapaz, você está dando sorte, cara, eu sou faixa preta. Eu podia quebrar você todinho. Você deu sorte. Você encontrou um faixa preta cristão. Ana, ela segurava a onda, né? Às vezes, eu ligo para algumas pessoas que são cristãs, né? E a pessoa atende o telefone assim: alô? E aí eu falo: é o José Antônio. Aí a pessoa fala: oi, irmão. Aí eu fico pensando, como que vai ser essa pessoa quando estiver na tempestade? Ela agiu em buscar o Senhor, Ana. No versículo 19, o texto diz que ela orou. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Oração, adoração, tem poder. Então, que a gente possa, crianças, ter o hábito de orar. Ore o tempo todo. Eu oro o tempo todo, porque eu não tenho muita escolaridade, eu tenho apenas o 2º grau. E às vezes, Deus me coloca em ambientes que eu peço para as pessoas se apresentarem, e elas começam a dizer o currículo delas, mestrado, doutorado, pós-graduação. E aí fala: e o senhor? Eu falo: eu sou faixa preta, massagista, professor de dança. Eu acho que o cara olha e fala: meu Deus, hoje vai ser demais. Mas olha, Deus, Ele honra a gente, né? Eu passei 2 dias com esse grupo, crianças. 2 dias. Terminou o meu trabalho. 1 mês depois eu recebi um e-mail. Querendo me contratar para dar uma palestra para a empresa inteira. E aí eu mandei a proposta, eles aprovaram. Aí eu cheguei lá, eles colocaram a empresa inteira num teatro. E aí uma das pessoas que fez o curso comigo foi me apresentar para o pessoal. E aí ele disse o seguinte: vocês vão ter uma palestra agora com o José Antônio, aproveitem. Ele é médico, advogado e psicólogo, engenheiro. E aí eu olhei para cima e falei: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Quem abre as portas é Deus, mas Ele não consegue atuar se você estiver agitado. Ele consegue atuar quando você mantém a calma. É o fruto do Espírito. Olha, as crianças, estou gostando, hein? Então ela fez um pacto com Deus, no versículo 11. Fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esquecerei da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ou seja, diante da dificuldade, ela fez alguma coisa. E ela fez várias coisas que servem como norte para nós que estamos crescendo e que quando a gente menos esperar, nós vamos enfrentar tempestade. E no versículo 19,
e o Senhor se lembrou dela, diz o final do versículo. Então ela fez um monte de coisa, e o que aconteceu? O Senhor se lembrou dela. Então tá na tempestade, tá na dificuldade, é simples, segura na mão. Até enquanto você não segurar na mão de Jesus, com a sua cabeça no chão e dizer: Senhor, eu não sei, eu não consigo, segura na minha mão, me leva, aí sim, a partir desse momento você se tornou verdadeiramente o cristão. Até então você estava sendo religioso, você estava tentando resolver com a sua sabedoria, com o seu jeito. Agora, quando você fala assim: Senhor, segura na minha mão, eu não sei, me ajuda, Senhor, me tira. E aí sim, ele começa a atuar. Gente, a vida cristã é tão simples. É tão simples. Somos nós que às vezes complicamos a coisa. Então eu quero encorajar a criança. Não vamos complicar as coisas, porque Deus é simples. Então Ana tinha os seguintes problemas: problema pessoal, familiar, social e um problema religioso. E aí o que Deus fez para ela? Para resolver o problema pessoal, deu Samuel. Segundo, para resolver o problema familiar dela, que ela era humilhada, deu mais 5 filhos. Está lá no capítulo 2, no versículo 21. Deu mais 5 para ela. Ou seja, quando Deus abre a porta, meu amigo, se preparem. Se prepara, porque, olha, tem hora que você vai ter que falar: chega, Senhor, chega, não estou dando conta. Deus é incrível. E aí foi mais. Na área social, ela foi mãe do maior líder espiritual da época. Olha o que é uma criança que se transforma num ser humano de oração, que sabe que coisas extraordinárias vão acontecer, que o melhor ainda está por vir, e aí Deus consegue atuar num corpo assim. Eu creio que o melhor ainda está por vir na minha vida. Assim, o meu projeto é curto, eu vou viver só até 120, né? Então, eu tenho mais de 60 anos, então eu estou assim, como resta pouco tempo para mim, eu procuro fazer bastante coisa. E na parte religiosa, bom, você consegue imaginar como que ela se sentiu, né? Sendo mãe de Samuel, tendo mais 5 filhos, você consegue imaginar como era essa mulher? Ela dava glória a Deus ou não? Então, o que eu aprendo com isso? Que a tempestade, nós precisamos se preparar. Eu estou vendo alguns aqui que estão envelhecendo, mas eu tenho uma boa notícia: pior do que envelhecer é não chegar. Mas vamos cuidar melhor de nós, cuidar melhor do colega que está do lado, e quando ele vier nos corrigir, vamos receber bem a correção. Eu chamo isso de cuidado ativo. Então, crianças, vamos crescer praticando cuidado ativo. Eu cuido bem de mim e cuido bem de você. E quando você vier cuidar de mim, eu recebo bem a correção. Glória a Deus. Uma aulinha curta, porque vai acabar o culto.